Olá, professores! Eu sou o professor Léo Gomes, aqui do Descomplica, sou professor de Física e também estou passando por esse grande problema que é, de repente, ter o meu aluno do presencial de forma distante, está complicado, a gente, às vezes tem um pouco de dedo de como fazer melhor, como atingir melhor os nossos alunos. E daí esse projeto que o Descomplica tem feito com vocês alguns episódios. E hoje chegou a hora da gente falar em como avaliar os nossos alunos em aulas virtuais, Como é que a gente faz avaliação sobre isso? E se você gosta desse assunto, quer continuar debatendo com a gente, dá um like aí no vídeo para que a gente continue esse grande debate e continue discutindo educação e aprimorando as nossas aulas agora no âmbito virtual. E aí, nesse primeiro vídeo que a gente vai falar sobre avaliação é como lidar com a cola, Acho que a grande preocupação dos professores nesse momento é, tá todo mundo isolado, tá todo mundo em casa, como é que eu passo um teste, uma prova, como é que eu avalio o meu aluno daquela maneira tradicional, sem que eles, joguem lá um para o outro, abram um livro, enfim. E aí é muito difícil essa modalidade se você resolver fazer dessa maneira. Claro que a gente tenta o tempo inteiro, em termos de educação, falar com os nossos alunos para que, não pode isso, não pode aquilo. Claro que um ou outro pode ser que eles de fato não façam, mas é muito difícil a gente conseguir fazer esse isolamento aí. Portanto, as melhores maneiras que a gente vê, número avaliar ao longo das aulas presenciais ali, naqueles trabalhos que a gente já conversou em outros episódios, O professor vai dar aula, depois ele passa uma lista de exercícios e isso vai sendo corrigido somando nota semanalmente, pode contribuir com uma parte da nota. E a outra, e eu acho mais interessante, um trabalho, Um trabalho em que cada grupo vai apresentar aquele trabalho para o professor, então agendado a data, 2, 3 grupos ou 2 grupos ou um grupo por semana apresentando sobre um trabalho e o professor inserindo perguntas simples ao longo da explanação para alunos direcionados. Fulano, me fala mais um pouco sobre isso, o que você acha daquilo, o que poderia acontecer se isso ocorresse, o que vocês pesquisaram sobre tal coisa. E aí é muito interessante porque dessa maneira, com as perguntas simples, não precisa ser nada complexo, a gente está vivendo um momento que já é difícil por si só, que é o isolamento. Então alguma coisa que, claro, se eles pesquisaram para fazer o trabalho, saberão responder. E é uma maneira da gente conseguir individualizar a nota, para não ter aquele problema, de um aluno faz o trabalho e aí apresenta e todo mundo ganha a mesma nota. Então, a gente faz com que todos possam pesquisar sobre o tema e as perguntas direcionando as respostas, para que o cara que fez de fato a pesquisa, os alunos que de fato conseguiram pesquisar sobre o assunto possam responder com bastante facilidade. E que isso também pode ser uma parte da aula, Então, semana que vem eu vou falar sobre leis de Newton e o grupo tal vai fazer uma pesquisa para mim sobre a força-peso, sobre gravidade, enfim. E aí eles trazem algumas coisas, vocês têm 5 minutos, 10 minutos para falar um pouquinho sobre o tema e isso torna a aula bem mais dinâmica, afinal de contas alguns alunos vão ter que pesquisar sobre o tema, vão trazer dúvidas. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vamos conversar sobre o assunto? E aí vira um grande debate na apresentação do trabalho. Mas se o professor também gostar, ou quiser fazer alguma coisa documentada, além do trabalho apresentado, o grupo pode entregar um documento, um papel, para servir como aquele contrato que apresentou o trabalho e tal. Mas se mesmo assim as questões fizerem falta, aí é muito complicado, Você precisa de várias provas diferentes, com numerações diferentes, aí complica muito. E vou ser muito honesto, esse não é o momento de brincar com o tradicional. O isolamento já é difícil para todo mundo, então uma prova tradicional pode ser um tiro no pé aí, tá? Então um trabalho, uma pesquisa, um debate sobre um tema pode ser muito mais interessante e pode abraçar muito mais a turma do que cobrar um resultado. E como é que pode rolar a apresentação desse trabalho remoto? Primeira coisa que quando você vai botar um trabalho, e aí a gente acaba tendo um tempo de aula, um tempo de encontro, Tem muita coisa para fazer, muitas perguntas podem aparecer sobre a aula, muito debate pode aparecer e eu sou sempre contra cortar o debate, Claro, sempre tentar dar o mínimo de resposta que se o tempo tiver
Terminando, porque eu acho ruim o aluno ser interessado no assunto, fazer uma pergunta e a gente ficar, mas semana que vem a gente discute isso. Eu não gosto muito. Eu acho que se a pergunta surgiu, mesmo que seja de forma rápida, ela precisa ser respondida, alguma coisa dela, embora você precise continuar na outra semana por falta de tempo. Então, eu acho que o horário precisa ser muito respeitado, né? Então, o primeiro grupo, por exemplo, a apresentar, sempre demora um pouco mais de tempo, né? Eles estão mais nervosos, ansiosos. Então, eu sempre falo assim, se for uma aula tranquila e tal, pedir para os alunos entrarem um pouquinho antes, né? Você abre o Zoom para eles um pouquinho antes, para que eles comecem a ajeitar, né? É muito importante que os outros alunos da turma estejam com as suas câmeras desligadas, mutados, porque o aluno não tem essa nossa facilidade em falar sobre o tema, afinal de contas a gente já parou para pensar muitas vezes sobre ele. Então vão gaguejar, vão ficar nervosos e qualquer barulho a mais, qualquer imagem diferente pode dificultar muito o processo. Então o aluno entra antes, você acalma, gente, na hora que se sentirem à vontade podem começar. Não acho que valendo, porque aí é muito ruim. Sentiu à vontade? Começa. Aí a turma começa a falar, depois de um tempo eles começam a ficar menos nervosos. E aí, sentiu que é o momento, faz a primeira pergunta. Eu não acho que a apresentação tenha que ter as perguntas pré-programadas. Você tem uma ideia de quais são as perguntas que você gostaria, ou quais são as coisas que você acha que deveriam ser faladas ali, e aí você pode começar a fazer as perguntas depois que achar que a bola já baixou um pouco, que os alunos já estão um pouco mais tranquilos. Aí vem a primeira pergunta para depois faz uma afirmação, né? O mais importante naquele momento é mostrar para eles que as perguntas vão ser bastante simples, eles não precisam saber antes que vão ter perguntas, e que se eles não responderem, você responde com muita naturalidade. O objetivo ali é muito mais abraçar a turma na avaliação do que de fato cobrar e exigir que a coisa seja respondida a ferro e fogo ali, tá? Então deixar o aluno confortável com perguntas simples que eles possam responder no momento deles, tranquilo. Se eles não responderem, tá errado, não anota nada, não mostra que está anotando nada. E assim, a única coisa que eu peço é, as únicas pessoas, né, que a gente vê que é importante, as únicas pessoas que devem estar aparecendo e com áudio aberto são os alunos que estão apresentando e o professor. Terminada a apresentação, eles fecham a câmera e aí você chama um novo grupo e assim começa a dinâmica novamente, ok? Mas sempre do lado positivo, mostrando que tudo que eles estudaram, né, aquilo foi suficiente para um bom rendimento e você conseguiu completar as coisas que faltaram e todos os outros alunos conseguiram aprendizado. E aí, o uso do Google Form, né? Como é que a gente faz esse uso ali? O Google Form é uma ferramenta lá do Google Docs, que a gente já abriu, a gente já conversou sobre ela, em que o interessante é que você pode montar as questões que você quiser e colocar um gabarito associado. Obviamente, o gabarito não vai aparecer para os alunos, mas assim que cada aluno enviar as suas respostas, ele mesmo já vai dando a nota, você não precisa corrigir nada, isso gera uma eficiência no processo, né? E gera uma resposta automática ali para os alunos. Depois você tem as estatísticas e tal. Como eu já falei, não é o ideal uma avaliação como teste, como prova, mas pode ser interessante como lista de exercícios, para que você perceba se a turma entendeu ou não aquele tópico, né? Se aquela aula que você deu foi bem absorvida. Eu acho sempre que, assim, quando eu monto uma lista de exercícios para os meus alunos, eu boto, sei lá, vamos dizer que eu tenha colocado 10 questões, né? As 5 primeiras, eu preciso que pelo menos 80% da turma tenha acertado. São questões muito simples de quem assistiu a aula, muito mesmo, tá? Simples de embasamento. Ok? Eu chamo de exercício de fixação. Então, aqueles exercícios ali, se o cara assistiu, ele precisa acertar. Então, essa estatística, ela já me mostra quantos alunos acertaram tais questões, ou as 5 primeiras, ou enfim. Ele vai me mostrar tudo e o Form pode ser um grande aliado para que não tenha o trabalho de corrigir, uma vez que a gente está gastando bastante tempo já preparando as aulas, né? Então tá faltando tempo para que a gente possa de fato corrigir algum material. Com isso, você tem a estatística e o aluno tem a resposta na hora, assim que ele enviou, ele já recebe, sabe na hora, todos os acertos, os erros, enfim, e depois você pode discutir sobre as principais questões, né? Os erros mais comuns, isso tudo fica simples de fazer com esse documento de formulário com perguntas e respostas.
E aí, professores, o que você acha que mais te ajudou, né? Se você tem alguma dica sobre esse tema, se você já fez avaliações com seus alunos no online aí e surtiu um bom efeito, um bom resultado, compartilha com a gente aqui nos comentários. Lembra vocês que a gente aqui, o que a gente está fazendo é só colocar o que tem funcionado pra gente aqui do Descomplica, né, nas nossas aulas. Mas não quer dizer que isso deve ser o gabarito de todo mundo, não. Se você faz coisas muito legais e que estão também funcionando, é importante que você compartilhe com os demais professores para que a gente possa gerar uma grande comunidade e que o que funciona para um, o outro funciona para o outro e a gente vai encontrando o nosso modelo de aulas à distância. Ok? Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, deixa nos comentários, ativa os sininhos para receber as notificações de mais vídeos como esse daqui, ok? E olha como o Descomplica pode te ajudar ainda mais. O Descomplica para Escolas é o nosso time do Descomplica oferecendo todo o conteúdo e tecnologia do Descomplica para você oferecer materiais atualizados e dinâmicos para os seus alunos. E o Descomplica para Professores é uma plataforma que pode gerar listas de exercícios personalizadas e que dá o resultado de performance dos seus alunos de forma automática. Agora, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e entra lá para ver tudo que o Descomplica ainda pode te oferecer. Então valeu, pessoal! Se o vídeo te ajudou, compartilha aí. Um beijo para vocês e até a próxima!